Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Maria da Glória Saceron. Glorinha, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. Prazer é meu estar aqui novamente. Glorinha, muitas pessoas têm pintas. Isso é normal? Sim, é normal. É uma condição já determinada geneticamente. Então, se os pais, familiares têm muitas pintas, aquela criança vai ter um aparecimento de pintas ao longo da sua vida. Geralmente, o aparecimento maior, em maior número, é na adolescência, até os seus 20 e poucos anos. E depois elas vão meio que parar o aparecimento de pintas, já vai ser um aparecimento mais lento. E o que vai acontecer é que elas vão se desenvolver. Elas vão crescer um pouco em tamanho, elas podem ficar um pouco mais salientes, que é o que o pessoal chama de verruga, mas nada mais são do que névoos, ou névoos pigmentados, que são aqueles névoos de coloração acastanhada. E os névoos celulares, que são aqueles que o pessoal até confunde muito com verruga, porque eles não têm cor. Mas a origem histológica deles é a mesma, que são células névicas. No caso, tem tamanho, quantidade? Sim, são aqueles pacientes em que tem um número muito maior de névos, aqueles pacientes que a gente acaba sempre deixando no consultório para ir observando. Se o paciente tiver história familiar, mãe, pais, avós, de terem tido melanoma, são pacientes que a gente sempre mantém em observação periódica, porque eles, sabidamente que esses pacientes têm um risco maior de desenvolvimento de melanoma. E quando necessário, quando você percebe que daquelas pintas você tem uma que está se diferenciando, não de volume, mas geralmente por alteração de coloração, é o sinal mais precoce de alteração, a gente retira e envia para exame. Quanto a tamanho, as pintas acima de 1 centímetro são pintas também que são, vamos dizer, que fica em observação. Só que nós temos a regra do ABCDE. Então, dessas pintas, a gente segue uma regra. Você precisa ter pontos para falar, você tem que retirar essa pinta. ABCDE. A assimetria, quer dizer, quando a pinta ela é disforme, ela não é tão redondinha, as bordas elas não são tão regulares, a coloração, que é o que chama mais atenção quando você tem mais de uma cor, o diâmetro, quando ela ultrapassa 6 milímetros em média, e o E, que é a espessura. Então, quando ela tem uma espessura, geralmente já é uma pinta que está sangrando, que quando ela é maligna, ela vai acabar tendo um sangramento. Sangrou? Sempre procurar o respaldo médico, que aí ele vai falar, era um névoe celular que traumatizou, que é muito frequente, verrugas pintas, que são na forma de verrugas que são salientes em área de traumatismo, couro cabeludo, você vai pentear o cabelo, machuca, mas independente disso é uma lesão benigna, só porque o trauma favoreceu a sangrar. Há verrugas em áreas de barba, em homem, a pessoa tem que se barbear sempre, vai estar... Então, são áreas em que se indica retirar para que o trauma frequente não facilite a malignização dessas lesões. Mulheres, áreas de sutiã, que sempre estão submetidas a trauma. Ou então, eu tenho medo, pânico, vai apenas para avaliar se é uma pinta normal ou que está tendo alguma alteração. E ao contrário, tenho muitas lesões suspeitas que elas têm milímetros. Tá? Você tem uma série de pintas muito grandes e outras pequenininhas, mas são todas uniformes de pigmentação. Você tem uma lá de 4 milímetros, pequenininha, que ninguém viu, mas ela é bem mais... A coloração, ela é diferente das outras, então tem que... Isso a gente observa e aí vai com o aparelho que é o dermatoscópio, que vai nos auxiliar muito no critério, retira ou não retira.
Nesse período agora, nesses dias muito quente, isso também é um perigo? Sim, é um dos fatores do aumento da incidência do melanoma, é esse aquecimento global, tanto que a incidência de melanoma está realmente aumentando no mundo todo. Andrade, o pessoal tem que ter um cuidado também, né? Nós temos uma população agrícola, né, em que a predominância é de vasos celulares, de câncer, vasos celulares, a incidência é altíssima. E o epidermoide, que é aquele de crescimento bem rápido, como se fosse verrugas, é muito frequente. O paciente falou que a galinha picou, que bateu, que machucou, que cutucou e ele de repente cresceu, então esse é o carcinoma epidermoide. E o melanoma, que classicamente, raras exceções, existe o melanoma amelanótico, que é aquele que não tem cor. Mas o melanoma, na maioria dos casos, ele é enegrecido, então toda pinta escura, que tem um formato escuro, irregular, é uma lesão suspeita que tem que ser avaliada. Câncer de pele tem época para aparecer? Não, na verdade, ele vai ter um estímulo maior para o crescimento no verão, mas ele vai crescer ou ser diagnosticado a qualquer época do ano, porque você teve a radiação acumulativa. Num determinado ponto, ele vai surgir e a partir do momento que ele surge em um local, a gente coloca como aquele campo cancerizável. Eu tive no nariz e eu tenho muitas lesões pré-cancerosas, que são as ceratoses actínicas, então a gente fica com o paciente em alerta, porque você retira aquela lesão, mas ele pode ter o surgimento de lesões, de outras lesões. Cuidado que a senhora orienta para essa época do ano? Sempre proteção solar, lembrar que protetor solar não é passaporte para o sol, então para essas pessoas que estão curtindo praia, piscina, não é porque estão usando um fator 70, 90, 100, como tem algumas marcas que se dizem 100, que podem ficar no sol do meio-dia, que eles não vão estar 100% protegidos. Então, aquela coisa do horário de proteção das 11 às 4 da tarde, ficar longe do sol, aí vale as proteções físicas, sombrinha, chapéu, mas o mais adequado é uma proteção física numa cabana, num quiosque, quando estiver na praia e quando possível. O problema principal nosso é da nossa população rural, em que infelizmente precisa trabalhar sob esse sol escaldante que está de matar, mas eles acabam de uma maneira ou outra se protegendo fisicamente com roupas, né? Mas o uso do protetor solar naquelas áreas onde não dá para proteção física é o uso do filtro, com certeza. Glorinha, agradeço a participação. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a dermatologista Maria da Glória Saceron.